Paulo, né, que tem aquelas casas bem adornadas, bem ecléticas, você vê que a própria requadro, né, a verga da janela, ela já é em massa, né, e aqui não, ela é em madeira. Então você vê que aí a casa começa a te contar, né, e é legal quem trabalha com a área de restauração ter esse olhar, né. A partir do momento que a gente começa então a mexer no reboco, né, que está craquelado, que está tirando, que precisa tratar isso, a gente visualizou então a marcação e o fechamento das janelas. Então tinha janelas emparedadas, que certo, por algum momento, né, o pessoal foi emparedando, foi mexendo, teve vários usos, né? E aí a gente visualizou, puxa, porque estava estranho, essa fachada era pior, era mais horrível que tinha, porque ela era toda com aberturas, porque como ela teve um segundo momento, quando eles construíram a escada, aí eles fizeram vários anexos, né? Então fizeram ali essa abertura da escada, fizeram aquele espaço ali para dar iluminação para a escada também, né? E aí ficou descaracterizada essa fachada. E aí quando a gente visualizou, a gente falou, poxa, que legal que tem essas marcações, vamos resgatar esse desenho. Então a gente só consegue fazer o reboco, que é o que ele está fazendo lá, a calcinagem. Aqui já foi feito o reboco, então tem 2 etapas de processo da fachada aqui acontecendo. A gente só consegue fazer depois que o telhado está pronto. Então a gente termina o telhado, vai descendo com o reboco, senão se o telhado não está pronto, vai infiltrar água nesse reboco e vai desplacar de novo. Então assim que tiver isso pronto, daí a gente pode descer. Nesse térreo a gente consegue rebocar, mas para cima não. É por isso que essa frente não está pintada. Uma alvenaria dessa, olha, né, claro, a grossura que a gente vê essas alvenarias. As alvenarias, às vezes com infiltração, demoram às vezes meses, 8, 10 meses para secar uma alvenaria dessa. Então a intenção nossa, então, foi feito o sistema de drenagem, né, para a gente então, retirar e manter a UDESC, né, pediu para a gente, então, para manter algumas partes de umas alvenarias, né, em pedra, em amostra. Então, Isso aqui eu tenho. Demonstra interesse, assim, aponta. O que será que é isso? A Maria Vitória quer saber desse arco aí, ó. O que era? Aqui a gente vai deixar essa prospecção, essa janela, porque conta um pouco como que é feita a estrutura. Como vocês viram no resto, o arco ele é uma estrutura bem firme, bem rígida. Então ele segura melhor essas paredes externas da casa do que se a gente fizer. E ele enxuta um pouco, né, a espessura da parede. Então a gente vai deixar esse arco para entender um pouco sobre a estrutura da casa. A gente não tem a base da casa compactada, com a laje radier, alguma coisa assim, como era comum em edificações mais novas, mas não tão novas, né, quanto as de hoje. Então a gente tem todo esse pedaço da casa flutuando em... então imagine você colocar uma bem de estrutura. Fazer um furo. É isso que a Júlia falou. Tem esse arco igual ali. Né, argamassa de restauro. A gente selecionou 2, né, e fez o teste nas alvenarias, e essa foi a que melhor teve trabalhabilidade nela. Então ela fissurou menos, né, tem aquela questão, né, de você colocar na alvenaria, né, tem toda uma forma de eu fazer a aplicabilidade na alvenaria, mas a resistência dela, então ela não pode rachar, fissurar, né. E antigamente era feito, então, nivelando na parede e tal, e depois você fazendo uma filtragem, né, com filtro e água e tal, para ela ficar essa característica mais rústica, na verdade, que era o acabamento máximo que se conseguia. Então é legal, então cal normal, né, um saco de 20 quilos, bastante água, bate. Toda argamassa, antes de aplicar, eu tenho que, no mínimo, aerar ela. É igual uma receita de bolo, né? O bolo não tem que encher, tem que ficar bonito, né? Ele vai crescer. Você tem que bater a argamassa. Para quê? Para que o cal, ele vai juntar um monte de bolinha e vai aerar essa argamassa. E aí, essa aeração é que faz, quando na secagem, eu faço a transpiração da parede. Colocar uma manta metalizada para ela dar uma longevidade a mais do telhado. Se quebrar uma telha, escorregar uma telha, essa manta já segura a umidade até isso ser trocado, né? Amarrar todas as telhas é bem importante.
Metais, né? Toda a parte de metal também já foi levado, foi feito um jateamento nelas, né? Um tratamento, né? Uma pintura. Aqui já está a telha metálica, né? Que vai ser colocado na cor da telha, né? Que foi para quem visualize da parte de cima, você ter essa mesma coloração, né? A gente fala que o tombamento é feito nas 5 fachadas, né? Nas 4 externas e mais a de cobertura, né? Aqui nós já temos então a parte de restauração da esquadria, né? Então ele está tirando todos os metais, né? Toda essa parte de trocar, porque a gente vai trocar todos os parafusos, todas as fixações, porque já estão tão carteladas, já nem abrem mais. Isso aqui deve estar sem óleo, sem nada, já nem funcionam mais, né? Então aí você vê que é um processo bem manual mesmo, bem característico. Então é raspagem disso, tirar toda essa tinta, e aí você vai visualizando. Às vezes essa aqui ainda está excelente, né? Mas às vezes, tirando toda a tinta, você fala assim, pô, tá excelente ela. Às vezes ela tá só na capa, né? Só na capa da gaita, capa, né? Então, quando aí você vai ter, é isso que a Carol, né? Cadê a Carol? Aqui. Tá aí do meu lado, viu? Então, Carol, ó, então é bem isso mesmo. Se essa parte que tá apodrecida, você corta aqui, ele vai pra marcenaria e vai fazer só essa parte, enxerto, né? Pinar ela, né? Parafusar, fazer um enxerto para que ela volte no mesmo desenho, né? Aqui, então aqui é bem legal a questão das prospecções, né? Prospecções estratigráficas. Então, na casa, no projeto original, ele foi feito em 2015, eles não fizeram esse estudo. Então, a gente agora nessa fase, como a UDESC, a gente visualizou que tinha algumas pinturas, né, com cartelamento, a UDESC falou assim, poxa, o Celso falou assim, não, pelo amor de Deus, vamos ver o que tem e a gente encontra. Então, né, a gente contratou uma profissional, então ela fez essas prospecções, né, para chegar nas cores aí antigas. Tinha uma comunidade forte alemã, Epic, né, todas essas famílias antigas que vinham da Alemanha e às vezes traziam o pessoal para fazer essas pinturas. Então realmente, né, tem essa bem primitivo, porque ela já tinha, tinha todo um tratamento ali, um roda-teto bonito, né, e depois a gente ter essa padronagem e fazer uma reprodução nessa alvenaria daqui, né, nessa lateral. E essa aqui a gente marcar e fazer toda ela no lateral. Visualizou-se essa escadinha. De acabamento, uma dessa é a mesma sala da lateral aqui à esquerda. Eu não sou desse começo da obra, tá? Isso é ficado nos arquivos da empresa. Isso que existe agora, essa é a última parte da cobertura que a gente está fazendo, então vai ter um tratamento dessas alvenarias, dessas madeiras aqui, né? Às vezes a gente sempre tem que fazer um teste, né, nesses barroteamentos, porque às vezes é só um ataque de cupim superficial, né? Mas precisa fazer o teste de sonorização, às vezes perfurar uma peça, né? E aí, todos sabem o que é frechal? Não. Não viram. Então, o frechal, na verdade, é a bisavô da viga, né? Da viga cinta de travamento em cima. Então, geralmente, todo o telhado tinha as alvenarias, você tinha esse cintamento em madeira. Lá no final dá para ver esse frechal lá, ó. Tem até um mão de amigo, né, um encaixe de madeira, né, uma distribuição de cargas nela, em qual o telhado, então, todos os caibros são apoiados para distribuir linearmente toda essa parte de estrutura, né, esse descarregamento de esforços do telhado, porque o telhado tem aquele empuxo sempre para fora, né, então ele sempre vai jogar os esforços para fora. Então, para as alvenarias não abrirem, eu tenho que ter esse frechal, né, de distribuição de cargas. O que acontece aqui? A casa teve instituição, teve muito uso e tudo mais, e estava mexida. A maioria dos caibros estavam apoiados diretamente nas alvenarias. E a gente encontrou já, boa parte, já em cintamento de concreto. Então a gente optou por fazer, imagine colocar madeira, o custo ia ser altíssimo. Então, como a instituição também quer baratear um pouco o custo, então a gente optou para fazer esse cintamento então, de concreto nessas áreas que não tinham, né, esse frechal.